Retomamos, então, neste segundo semestre, o nosso curso de História da Igreja, e estávamos falando da controvérsia ariana. Seria talvez oportuno recordar algumas coisas. Ário era padre de Alexandria, no Egito. Ele era pároco, por assim dizer, para usar uma linguagem atual, num bairro perto do porto. A cidade de Alexandria sempre foi bastante cosmopolita, quer dizer, voltada à cultura do mundo inteiro. Dentro da cultura de Alexandria, nós temos então o grande fenômeno do helenismo. O que é o helenismo? É a cultura grega, que a gente chama de cultura helênica, misturada com as culturas orientais. Então, a cultura helênica mais culturas orientais igual helenismo, ou seja, cultura helenista. É bom recordar essa linguagem, tá? Quando a gente diz que uma coisa é helênica, nós estamos dizendo que aquilo lá é grego. Quando a gente diz que uma coisa é helenista, ela não é somente grega. É uma mistura da cultura grega com outra coisa. Então, a cultura alexandrina é uma cultura helenista. A mistura da cultura oriental com a cultura grega. No caso aqui, o que nos importa mais é este relacionamento entre a cultura judaica e a cultura grega, que deu origem à tradução dos 70, não é? A Septuaginta, e toda uma tradição de estudo filosófica profunda, etc., que nós já encontramos anterior a Ário. Antes de Ário, a cidade de Alexandria teve o grande São Clemente de Alexandria, que com seus escritos, não é? Era um santo padre, mas um santo padre dos mais voltados para a filosofia, para uma reflexão, não é, filosófica influenciada pelo neoplatonismo. Depois de Clemente de Alexandria veio Orígenes, não é, que não é santo, canonizado, mas era um teólogo leigo de Alexandria que depois foi ordenado padre, presbítero, não em Alexandria, não como padre de Alexandria, mas como padre em Cesareia. E agora, então, finalmente, Ário. O que é que nós vemos na crise ariana? Nós vemos na crise ariana o fato que este homem, Ário, queria salvar o monoteísmo. Queria salvar a fé num Deus único. Aqui é que está o centro do problema do arianismo. A gente sempre tem uma tendência de pensar nos hereges como pessoas más, perversas, que por simples gosto de maldade e de revolta inventaram uma heresia. Não é isso. O homem estava, pelo menos aparentemente, bem intencionado. Ele não queria aceitar que houvesse mais de um Deus. E ele não enxergava como era possível você salvar a unicidade de Deus, dizendo que Jesus, ou seja, que o Verbo, o Filho, também era Deus. Então, Ário surge com a sua reflexão teológica e com a sua capacidade pedagógica. A coisa de Ário é exatamente isso. Ele não era somente um teólogo que refletia bastante, mas ele era também um bom pedagogo. Ele sabia usar formas didáticas para persuadir as pessoas. E ele usava poesias, refrãos, fórmulas catequéticas. Uma dessas fórmulas catequéticas,
um refrão que ele sempre repetia é que houve um tempo em que Deus não era Pai. Só é uma forma muito clara de explicar o pensamento dele. Houve um tempo em que Deus não era Pai. Ou seja, lá na eternidade, Deus não era Pai de jeito nenhum. Aí o que acontece? Deus resolve criar. Quando ele cria, ele então cria o tempo. Criando o tempo, não é? Porque o próprio ato da criação insere Deus dentro de uma ação, digamos assim, na história. Então, ali houve um tempo em que ele não era pai. De repente, ele vai e cria o verbo, o logos, o filho. O filho é uma criatura do pai. Quando o concílio de Niceia diz que o filho foi gerado e não criado, está tentando responder exatamente essa acusação de Ario, que dizia que o logos, o filho, o verbo, tinha sido criado, né? Então, houve um tempo em que Deus não era pai. É como uma pessoa que se casa, né? Um rapaz que se casa, ele não é pai, aí ele vai, se une a uma mulher, gera um filho, a partir do momento que o filho começa a existir, ele passa a ser pai. Mas antes ele não era. O Concílio de Niceia responde a isso dizendo: não, está errado. Deus sempre foi pai. Ser pai faz parte da eternidade de Deus. E não importa o que nós digamos, a geração do filho tem que ser entendida como um processo eterno, não como uma coisa que começou, mas algo que sempre foi. Estão entendendo? Então, é importante isso. Vejam, que a gente não consegue entender como é que uma geração pode ser eterna, né? Não pense que é porque você é pouco inteligente e não consegue intuir, e o Padre Paulo entende isso que ele está falando. Não, eu não entendo o que eu estou falando. A gente tenta intuir, mas é algo do qual nós não temos experiência. Nós não temos experiência de eternidade. Todas as nossas tentativas de pensar a eternidade termina sendo uma tentativa que não dá em nada. Por quê? Porque nossa mente não é capaz de pensar fora do tempo. Está entendendo? É como você querer que o ouvido sinta o gosto. Ou que o olho sinta o cheiro. A mente só funciona dentro do tempo. Nossa mente, ela é discursiva, portanto ela funciona dentro de um antes e de um depois. É diferente dos anjos que têm uma mente intuitiva. Eles veem, pá, acabou. Nós não somos anjos. Nós, para entendermos as coisas, precisamos de um antes e de um depois. Muito bem. Como é que a gente consegue entender uma geração? A partir daquilo que a gente vê no nosso dia a dia, que é uma geração. O pai gera um filho. Antes ele não era pai, surgiu o filho, ali ele começa a ser pai. Então, Ario fica prisioneiro dessa nossa limitação e diz: se gerou ou criou é porque não existia antes. Se é filho, o próprio nome filho já diz que o pai o gerou. Se gerou é porque antes ele não existia, depois ele começou a existir. Esse é o raciocínio diário.
Mas não é o nosso raciocínio. Porque o nosso raciocínio não é um raciocínio. O nosso raciocínio é simplesmente uma aceitação da verdade de fé. Não é uma questão de eu, a partir de uma lógica, provar para vocês e mostrar como foi que o Filho foi gerado desde toda a eternidade. Não. Nós não conseguimos entender isso. O fato é que Deus, desde toda a eternidade, é Pai. Desde toda a eternidade é Filho. Está entendendo? E se não houvesse o Pai, não haveria o Filho. E se não houvesse o Filho, não haveria o Pai. Vejam. Nós estamos acostumados a que, se não houvesse o Pai, não haveria o Filho, não é isso? Se seu pai tivesse morrido na infância, você hoje não estaria aqui. Se não tivesse o pai, não haveria o filho. Mas em Deus é também verdade o contrário. Se não houvesse o filho, não haveria o pai. Por quê? Porque para Deus, ser pai não é um acidente. Ser pai faz parte da substância da pessoa, não é? Explico. Vamos tentar entender isso. O que é substância e o que é acidente? Por exemplo, eu posso ser gordo, eu posso ser magro. Substancialmente eu sou o mesmo. Ok? Se vocês me visitassem daqui a 6 meses e eu tivesse 150 quilos, eu continuaria sendo substancialmente o Padre Paulo. Aparentemente bem diferente, mas ser gordo ou magro é um acidente. Entenderam o que é um acidente? A substância é a identidade da coisa. Aquilo que a coisa é. Tá? Agora, se vocês me encontrassem, digamos assim, que de repente eu não fosse mais eu, não me tornasse uma outra pessoa, perdeu a substância, não é? Se de repente, sei lá, como creem os espíritas ou algumas religiões orientais, eu reencarnasse num cachorrinho, né? Bom, substancialmente não é a mesma realidade, entende? Mudou muito. A coisa não... Quando, por exemplo, vocês conhecem a famosa piada do Fritz e do Franz, né? Quando Fritz e o Franz eram 2 alemães e eles estavam muito, assim, tinham uma rivalidade um com o outro. Aí, um para chatear o outro, chegou e disse assim: Fritz, o que foi, Franz? Eu tive um sonho com você. Aí, que sonho que você teve? Aí, então, eu sonhou que você morreu. Aí, você foi enterrado. Depois, a minhoca comeu você. A minhoca adubou a terra. Depois virou grama. Aí eu fui visitar você no túmulo e vi você grama lá no chão. E aí veio vaca. Vaca comeu grama. Depois a vaca descomeu a grama e deixou lá no chão aquela coisa. E então eu olhei para você, Franz, e disse: Franz, como você está mudado. Bom, isso não é o fim da piada, não. A piada continua. Aí, no dia seguinte, o Fritz quis se vingar. E disse: Franz, o que foi? Fritz: eu tive também um sonho. Aí, que sonho você teve? Eu tive sonho que você morreu.
depois virou grama, vaca comeu você, depois vaca descomeu você, e olhou você lá no chão e disse: Franz, você não mudou nada. Muito bem. Então, isso não é, assim, é uma piada somente para dizer. Se o Fritz virou descomida de vaca, não é? Ele mudou substancialmente, não mudou acidentalmente. Tá? Eu, outro dia, estava mostrando uma foto minha na primeira comunhão, minha foto de primeira comunhão, né? E a foto é bem diferente daquilo que eu sou, né? Primeira coisa que as pessoas notam é que eu não nasci careca, né? Eu tinha cabelo. Tinha 7 anos de idade quando eu fiz a primeira comunhão. E substancialmente é a mesma pessoa, está bem diferente. Na foto eu pareço mais com meu sobrinho, Paulo Vitor, do que com aquilo que eu sou hoje. Mas é a minha pessoa, substancialmente, faz parte da minha substância. Agora vejam, quer queira, quer não, por mais que eu diga eu sou sacerdote, não é? Hoje, a realidade de eu ser sacerdote significa, de alguma forma, que eu poderia não ser. Então significa, de alguma forma, que se eu não fosse padre, eu poderia estar casado. Se eu me casasse, mudaria a substância da minha pessoa? Eu seria sempre eu, não é isso? É claro que teologicamente falando, isso aqui é só um parênteses, teologicamente falando, nós poderíamos falar de que quando uma pessoa é ordenada padre, existe uma mudança substancial na pessoa, não só acidental. É mais ou menos, não é a mesma coisa, né? Mas quando a gente consagra o pão e o vinho, existe uma transubstanciação. Os acidentes de pão estão ali, mas já não é mais pão, é Jesus. A substância é de Jesus. Não é isso? O acidente de pão está lá. Tudo aquilo que a gente tem contato numa coisa é acidente, não é a substância da coisa. Não é? Você jamais viu a substância. Então, as aparências são sempre acidentais. Quando eu estava lá no útero da minha mãe, que era só uma célula única, né? Na verdade, na trompa de Falópio, mais do que no útero, né? Que depois vai descendo para o útero. Quando eu era uma célula única, era eu. Substancialmente eu. Mas os acidentes estavam todos diferentes, né? Está entendendo? Então, quando a gente vê as coisas, nós vemos as coisas mais pela questão acidental do que pela substância, o substância da realidade, a identidade daquilo. A substância, a gente entra em contato com ela através da abstração. A nossa mente consegue abstrair qual é a substância de uma cadeira, qual é a substância de uma mesa, de tal forma que quando você pega um machado e racha a mesa no meio, você diz, já não é mais uma mesa, né? É lenha, né? É madeira quebrada, mas perdeu a substância de mesa. Mas se você pintar a mesa de vermelho, ela continua sendo mesa. Então existem coisas que mudam a substância e coisas que não mudam a substância. Se você pegar uma mesa e queimar, ela vira carvão, não é mais mesa. Você pode dizer, era uma mesa, mas não é mais mesa. Está entendendo? Então as coisas mudam
substancialmente. E as coisas mudam sem perder a substância. A mudança pode ser dupla, pode ser mudança substancial ou uma mudança acidental. Tá bom? Quando um padre é ordenado, a gente diz teologicamente que de alguma forma houve uma mudança ontológica no ser dele. Porque ao mesmo tempo que ele continua sendo ele, substancialmente é ele, não é? Existe algo que é marcado no ser dele, que é esta configuração a Cristo, que o diferencia. Quando uma pessoa é batizada, não é o batismo, não afeta somente os seus acidentes, mas muda você de alguma forma substancialmente. Está entendendo? Por quê? Porque afeta ontologicamente você no batismo. Tá? Bom, voltemos à coisa do casamento, né? Eu poderia ter me casado e poderia ser pai. Vejam só, eu não sou pai biológico de ninguém. E continuo sendo eu. Se eu me tornasse pai biológico de alguém, eu mudaria acidentalmente, porque teria agora mais essa qualidade. Como antes eu era cabeludo, agora eu sou careca. Mas substancialmente eu sou o mesmo. Pai ou não pai, substancialmente eu sou o mesmo. Só que Deus não é assim. Deus é pai substancial. Não é? O próprio Santo Tomás de Aquino e os autores medievais, quando quiseram descrever o que é uma pessoa, disseram que pessoa tem alguma coisa a ver com substância. Usaram essa nas suas fórmulas de definição de pessoa. E os gregos orientais, quando eles falam de pessoa, a palavra que eles usam para pessoa é hipóstasis, que, se a gente for olhar para traduzir o pé da letra, é substância. Tá, isso aqui são coisas teológicas, não se preocupem se vocês não... Só estou abrindo janelas para vocês, se quiserem um dia aprofundar, tem esses caminhos para aprofundar. O que me interessa aqui é somente dizer uma coisa. Deus Pai não é Pai acidentalmente, Ele é Pai substancialmente. Não é um acidente que Ele seja Pai. Se Ele não fosse Pai, Ele não seria, ponto. A gente consegue entender isso olhando para o próprio conceito de pai. Vejam que um pai, quando ele se torna pai, vamos supor, no útero da mãe, o menino é concebido, não é? E no momento da concepção, agora você pode dizer que você tem um filho. Pois bem, naquele momento da concepção, você é pai. No exato momento, na mesma fração de segundo em que o filho começou a existir, você começou a ser pai. Estamos de acordo? Não é que você foi pai antes e o filho começou a existir depois. Na mesma fração de segundo em que o filho começou a existir, aquela pessoa se tornou pai. Então vejam que pai e filho são dois conceitos onde um não precede o outro cronologicamente, só precede o outro logicamente. Pela lógica, pai vem antes de filho. Mas cronologicamente, pai e filho acontecem ao mesmo tempo. No momento em que o filho existe, a pessoa se torna pai. Não é que existe primeiro enquanto pai. Veja, eu estou falando da paternidade, não estou falando da pessoa. A pessoa existia antes, tá entendendo? O João
vai ser pai. João já existia antes de ser pai. Mas acontece que eu não estou falando de João, eu estou falando de pai. O conceito de pai. A ideia de pai. Né? A pessoa é pai no exato momento em que o filho existe. E no exato momento em que o filho é filho, o pai é pai. Estamos de acordo? Dá para entender? Ok. Em Deus, isto é mais radical, né? Ainda. Ou seja, não existe uma pessoa que precede a paternidade. O pai, ele é pai e ponto. Ele é pai substancialmente, não é um acidente. Não houve um tempo em que ele não era pai. Ele sempre foi pai. E isto faz parte do ser, da substância da pessoa dele. Entendeu? É uma substância individual, a pessoa do pai. Essa substância é ser pai. E se o filho, hipoteticamente, deixasse de existir, isso é só uma hipótese absurda, mas se o filho, hipoteticamente, deixasse de existir, o pai deixaria de ser pai. O pai deixaria de existir também. Tá? Porque um depende do outro. O pai só existe porque o filho existe, o filho só existe porque o pai existe. Quem que é a fonte do outro? O pai é a fonte do filho, é evidente. O filho foi gerado pelo pai. Mas é que o ato de gerar o filho faz o pai pai. Tá entendendo? É aquele ato de gerar que faz com que ele seja quem ele é, enquanto pai. As coisas são abstratas e difíceis de entender porque nós não temos essa capacidade de pensar fora do tempo. Mas seja como for, se nós pudéssemos simplificar as coisas, então, para um refrãozinho, como Ário fazia, assim como Ário tinha o refrão de que houve um tempo em que Deus não era pai, nós poderíamos fazer o nosso refrão e dizer que Deus sempre foi pai. Não é? Nós poderíamos dizer, nunca houve um tempo em que Deus não fosse pai. Ser pai faz parte da substância de Deus. A paternidade é o ser desta pessoa divina, que é o pai. Ok? Então, é aqui que a gente vê a grande diferença entre a paternidade de Deus e a paternidade humana. Se nós quisermos saber o que é um pai, a gente não deve olhar para um ser humano, devemos olhar para Deus. Por quê? Porque o seu pai é pai por acidente, Deus é pai por substância. Então, a paternidade de Deus é algo fundamental. Então, vejam só, é muito importante também, por exemplo, vamos pegar no nosso dia a dia. Um pai que gera um filho e abandona. Os seres humanos conseguem ser pai biologicamente e não amar os seus filhos. Não é isso? Muito bem. Isso não pode acontecer em Deus. Por quê? Porque ele não é pai acidentalmente. Ele é pai no âmago do seu ser. Então, não existe nele o ser pai e não amar. O próprio ser dele o leva a amar. De tal forma que, se não existisse o amor do pai pelo filho, o pai também não existiria. E se não houvesse o amor do pai pelo filho, o filho também não existiria. Esse amor chama-se Espírito Santo. Eis aí a Trindade. Está entendendo? Nós, na nossa experiência humana, nós só temos noção de uma coisa.
Se não existisse o Pai, o Filho não existiria. Ponto. Essa é a nossa experiência humana. Em Deus, se não existisse o Pai, o Filho não existiria. Se não existisse o Filho, o Pai também não existiria. Porque não existiria a paternidade. Porque não há pai sem filho. E como aquilo ele não é um acidente, mas é a substância da pessoa, então ele deixaria de existir, ponto. Entendeu? É como se eu dissesse assim, falta um elemento essencial. Eu vou fazer um milkshake. Ah, como é que eu vou fazer um milkshake? Vamos fazer um milkshake, mas eu não quero fazer um milkshake com leite. Bom, isso não é milkshake. Estamos de acordo? Não tem como você fazer um milkshake sem leite. Porque o conceito de milkshake é o quê? É leite batido com sorvete. Essa é a substância do milkshake. Ah, mas eu quero colocar Coca-Cola. Bom, isso já não é milkshake, isso é vaca preta. Tá entendendo? Faltou a substância do milkshake. Faltou algo que é essencial. Tire o leite e o milkshake deixa de existir. Tire o filho e o pai deixa de existir. Desculpem a comparação ridícula, mas é para vocês entenderem essas coisas, né? Grande parte das coisas simples. Tá? Então, se você tira o filho, o pai não existe. E como aqui essa paternidade é um ato espiritual, não é paternidade física, não é paternidade biológica, porque Deus não tem corpo, não é? O pai não gera o filho sexualmente. Na eternidade não existe isso, tá? É uma geração espiritual. Ora, se essa paternidade ela é não somente substancial, mas ela é espiritual, a paternidade espiritual consiste em amar. Você pode ter um pai biológico que não ame seus filhos, mas você não pode ter um pai espiritual que não ame seus filhos. Estamos de acordo? Faz parte da substância de um pai espiritual que ele ame. Como é que você vai ter um pai espiritual que não ama o filho? Então não é pai coisa nenhuma. Está entendendo? É necessário o ato de paternidade. Espiritualmente exige o amor. Então, se não houver amor, não há paternidade espiritual. Isso quer dizer que se não houver o Espírito Santo, não haveria Deus Pai. Está entendendo? Porque o Espírito Santo é o amor entre o Pai e o Filho. E a mesma coisa, o Filho. O Filho é filho espiritualmente. Esse filho necessariamente ama o pai. Existem filhos biológicos que não amam seus pais. Mas não existem filhos espirituais que não amem seu pai. Se você chama alguém de pai espiritualmente, é porque você ama. Pode amar mais, amar menos, mas você ama. Ok? Estamos de acordo? Eu estou vendo assim, os olhares perplexos. Estamos de acordo? Tá. Então, se você chama alguém de pai espiritual, de alguma forma você ama. Pode ser que não seja um amor perfeito, mas você ama. Não tem como ser pai espiritual sem você amar. Então não existe o filho espiritual sem amor. Portanto, não existe o Filho sem o Espírito Santo. Deu para entender como as três pessoas da Trindade se exigem mutuamente? Tá? Isso é só uma tentativa de explicitação do conteúdo da nossa fé, embora trata-se sempre de um mistério e é evidente que aqui as palavras têm seus limites. Ok? Bom, Ário não entende nada disso. Ário acha que paternidade, filiação, etc, etc, tudo isso são coisas de criaturas, são coisas da ordem da criação, que Deus em si mesmo, ele não é nem pai, ele não é filho, ele não é nada, Deus é um só, inalterável, Deus é perfeito, impassível, etc. Nós não negamos nada disso, nós não negamos que Deus seja perfeito,
nós não negamos que Deus seja impassível, nós não negamos que Deus seja imutável, só que acontece que nós cremos, porque assim Deus revelou, que essa imutabilidade é uma imutabilidade dinâmica. Deus é imutável, mas não é morto, é vivo, né? É uma dinâmica de amor. Então, pela revelação cristã, nós sabemos que Deus ama, nós sabemos que Deus é vida, é um Deus vivo e não um Deus conceptual. Bom, fato é o seguinte, que Ario, a posição de Ario é uma posição muito mais fácil de se aceitar do que a posição nossa, cristã, trinitária. É muito mais fácil para as pessoas serem arianas do que serem cristãos. Está entendendo? Porque é muito mais fácil você aceitar que Deus é único e eterno e acabou. Do que você entrar nessa confusão de chegar e dizer, não, Deus é trino, porque tem um pai que exige um filho, o filho exige o pai, o Espírito Santo também se exige mutuamente. Toda essa dificuldade que eu passei agora, tentando explicar para vocês alguma coisa da Santíssima Trindade, mistério que nós não conseguimos nunca entender plenamente, tudo isso podia ser evitado se você dissesse que Deus é um e acabou. Estamos de acordo? Então é muito mais fácil ser ariano do que ser cristão trinitário. E o mundo, hoje em dia, as coisas ainda continuam desse jeito. Ainda hoje, as pessoas podem até acreditar que Jesus seja filho de Deus, mas não filho eterno. As pessoas acham que Deus é Deus e em um certo momento começou a existir um filho. Muita gente tem ainda, não é, uma concepção ariana, porque, não por culpa, essas pessoas não são hereges por culpa delas, são somente ignorantes, né? Não receberam a pregação cristã de forma adequada e por isso não creem de forma adequada. Precisaria alguém, né, lembrar, recordar, olha, o Filho Eterno. Eu me lembro perfeitamente quando eu estava na 6ª série, portanto eu já tinha feito primeira comunhão, eu já tinha passado pela catequese, né? Na 6ª série, eu me surpreendi na aula de religião, porque a professora falou alguma coisa a respeito de Jesus, e eu, comentando com um rapaz que sentava à minha frente, me lembro claramente de ele disse, mas Jesus é Deus. E então eu respondi, não, ele é o Filho de Deus. Ou seja, eu era ariano. Para mim, Jesus não era Deus. Era o Filho de Deus. Como que eu explicava isso? Não me pergunte. Estava na 6ª série, não me lembro direito. Tinha 12 anos de idade, né? 11 para 12 anos de idade. O fato é que daquilo que a gente recebe de catequese inadequada, de alguma forma, nós somos, né, o conteúdo da nossa fé, de alguma forma, é herético, sem que nós sejamos hereges. O conteúdo é herético, mas nós não somos hereges. Por quê? Qual a diferença? Porque para que você seja herege, você precisa da pertinácia, você precisa, sabendo que aquilo está errado, as pessoas, o seu catequista, o seu pároco, o seu superior, chega e diz para você, olha, isto é contra a doutrina da igreja, a doutrina da igreja fala claramente assim, 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 essa é a doutrina de 2000 anos, isso que você está acreditando é heresia. E mesmo assim você insiste em pensar do jeito que você pensa. Aí você é herege. Entendeu? Porque você, advertido de que aquilo era heresia, continua
abraçando a heresia. É a diferença? Então, tem muita gente que tem uma fé errônea por ignorância, mas creem assim de boa vontade. Se elas soubessem que não era isso, mudariam de ideia. Mas não creem suficientemente porque ninguém lhes pregou suficientemente. Então, para vocês recordarem então que é importante a gente não supor as coisas nas pessoas. Essas coisas precisam ser ditas, essas coisas precisam ser ensinadas, né? Por isso nós estamos aqui e eu estou formando vocês para serem bons padres, vocês para serem boas religiosas, e eu estou dizendo isso porque isso é parte da nossa fé. O Pai sempre foi Pai, o Filho sempre foi Filho, o Espírito Santo sempre foi Espírito Santo. E a heresia ariana consiste nisso, negar isso daqui, né? Negar essa eternidade da paternidade de Deus. Agora vejam que espiritualmente falando, isso é de um fruto imenso. Você saber que Deus não é Pai por acidente. Saber que Ele não muda de ideia na sua paternidade. Saber que Ele não abandona, não faz parte das possibilidades de Deus abandonar os filhos. E quando Jesus na cruz diz: meu Deus, por que me abandonastes? Ele está, na verdade, rezando com as palavras do Salmo, mas está, na verdade, vivendo o drama espiritual e psicológico do homem pecador que se sente abandonado por Deus, mas que de fato não é abandonado por Deus. Você vai dizer: mas padre, Jesus não tinha pecado? Sim, ele não tinha pecado, mas ele assumiu o nosso pecado. Entende? Quando ele abraça a cruz, ele abraça a nossa pecaminosidade, ele vive nele. Ele vai onde nós estamos, entende? Ele vai nas lonjuras do nosso pecado. Ele desce nos abismos de nossa orfandade para nos resgatar. Portanto, ele, digamos assim, assume nossa orfandade para nos dar um pai. Aqui é que está a redenção. Para que nós fôssemos filhos nele, ele vai até a nossa orfandade nos resgatar. Está entendendo? Aqui que está a redenção. Para que você não possa nunca olhar para ele e dizer: você não sabe o que eu estou passando. Ele sabe. Ele passou mais do que você. Você não pode nunca olhar para Deus e dizer, acusá-lo de ser indiferente, de não saber o que você está passando. Você, pobre, pode olhar para um rico e dizer: ele não sabe o que é a fome, né? Você não pode dizer isso de Deus. Você, sofrendo, pode olhar para uma pessoa sadia e dizer: você não sabe o que é esse sofrimento, né? As mulheres que são mães podem olhar para nós e dizer: vocês não sabem o que é a dor do parto. E de fato não sabemos. Não é? Mas nós não podemos olhar para Deus e dizer: você não sabe o que eu estou vivendo. Porque Ele sabe. Ele sabe mais do que nós sabemos, porque Ele sofreu mais do que o que nós sofremos. A sensação de solidão e de abandono, não é, que nós vivemos de alguma forma, um misto, né? A solidão, isso aqui é importante para nós que estamos nos formando para o celibato, não é? A solidão, gente, ela tem duas origens. Uma é boa e outra é ruim.
A origem ruim é o nosso pecado, que é o nosso sentimento de orfandade, de estar abandonado. Quando você, no meio do sofrimento, se sente abandonado por Deus, saiba que isso daqui é simplesmente uma tentação do seu próprio pecado. Né? É a pecaminosidade, é a orfandade do pecado. Mas a solidão do celibato também tem uma fonte positiva, que é o fato de que nós fomos criados para Deus e o nosso coração não repousa a não ser nele. Então, aqui na terra, o nosso coração vai ser sempre inquieto. E isso é bom. Porque é sinal de que fomos feitos para ele. Entende? Então, é sinal de que nós não temos onde repousar a cabeça. Eu sempre uso essa comparação, não é? Aquela sensação incômoda que a gente tem quando a gente viaja de ônibus. Né? Você viaja de ônibus, você fica inquieto, não sabe onde pôr a cabeça. Encosta na janela, aí fica com o torcicolo, aí encosta do outro lado, a cabeça cai para frente, a cabeça vai para trás, e você não sabe o que fazer da sua cabeça. Muito bem. Este mundo, esta vida, é esta sensação. Nós não temos onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Por quê? Porque nós nascemos para reclinar a nossa cabeça no peito do Pai do céu. É para lá que nós vamos, aquele é o nosso lugar. Está entendendo? E isto é positivo, e isto é o caminho da mística. Né? Toda a nossa vida espiritual deve estar conduzida nisto. É uma vida espiritual equivocada, é equivocado, é ruim você espiritualmente querer aqui neste mundo reclinar a cabeça, mesmo que você viva isso na sua espiritualidade. Você sabe que, por mais que você alcance as alturas da contemplação mística, você sabe que você cada vez mais desejará o céu. É o que os místicos nos dizem. Entendem? Os místicos nos relatam, nos dizem que quanto mais você se aproxima de Deus, mais você quer ir para Deus. Não é que você vai lá, reza, contempla, fica na presença de Deus e diz: ah, agora estou aliviado, estou feliz aqui na terra. É o contrário. Você vai para Deus, você sente mais saudade de céu ainda. Tanto que Santa Teresa d'Ávila, né? Morro porque não morro. Essa frase, morro porque não morro, quer dizer o quê? Quer dizer exatamente isso. Que a nossa experiência espiritual neste mundo é sempre um desejo, um anelo por Deus. Bom, então, essa é a heresia ariana e esta é a nossa fé, ok? No concílio de Niceia, o imperador Constantino, nós vimos, convocou um concílio para resolver esse problema. O concílio foi em 325. Este concílio não foi celebrado em Constantinopla porque a cidade de Constantinopla ainda não tinha sido inaugurada, ela estava sendo construída. Recordem-se que Niceia fica na atual Turquia, portanto, no lado asiático da Turquia. Do outro lado do estreito do Bósforo estava sendo construída a cidade de Constantinopla. Então, assim, geograficamente, para vocês se localizarem, não é? É interessante a gente ter um pouco de noção. Nós temos entre a Europa e a Ásia, existe um estreito, chamado Estreito de Bósforo. De um lado está Constantinopla.
Do outro lado do Estreito do Bósforo está Calcedônia. Perto de Calcedônia, mais para o sudoeste, existe uma série de lagos. Esses lagos, perto desses lagos, está a cidade de Nicomédia, onde vivia o imperador, e a cidade de Niceia, que fica mais ou menos aqui, tá? Então, para saber que Constantinopla, Calcedônia e Niceia são mais ou menos perto uma da outra, tá? Calcedônia e Niceia do lado asiático, Constantinopla do lado europeu. O imperador, então, convocou o concílio em Niceia, as pessoas foram lá, fizeram os seus debates, só recordando, segundo a notícia que Eusébio de Cesareia nos dá, Eusébio de Cesareia é o pai da história da igreja, né, o grande historiador, era bispo de Cesareia. Eusébio de Cesareia nos diz que ele ofereceu o credo de Cesareia, que se professava em Cesareia, para que os padres conciliares, né, estudassem o credo e aprovassem. Então, a base do credo niceno foi o credo que era professado na igreja de Cesareia. Cesareia Marítima, uma cidade de Cesareia que fica lá na Palestina, tá? Bom, só que, uma vez aprovado esse credo, por sugestão de um bispo ocidental chamado Ósio, espanhol, vindo de Córdoba, Ósio de Córdoba resolveu sugerir ao imperador que acrescentasse uma palavra ao credo, que dissesse que o filho era consubstancial ao pai. Então, nós temos o credo que nós temos hoje, né? Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. Até aqui estava todo mundo muito de acordo. Aí veio a palavra consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, para nossa salvação, desceu do céu, etc. O resto está todo mundo de acordo. O problema é essa palavra consubstancial. Essa palavra, ela foi problemática porque ela não é bíblica. Ela é uma palavra tirada da cultura filosófica helênica, grega. Consubstancial, anotem por favor como se diz consubstancial em grego, porque essa palavra é importante, tá? Isso aqui é importante saber. Consubstancial em grego se diz homoousios. Homo, né? Quer dizer igual, né? Homo, H-O-M-O. Ousios, U, na verdade é um Y em grego, mas nós transcrevemos como um U, O-U-S-I-O-S. Homoousios. Então, fica dois Os juntos, né? H-O-M-O-O-U-S-I-O-S, tá? Homoousios. Ousia quer dizer ser, né? A essência. E homo quer dizer igual, de igual essência. Homoousios. Essa palavra vai ser fonte de muita discórdia dentro da história da igreja. Por quê? Porque quando terminou o concílio de Niceia, os bispos foram para casa e, em casa, se arrependeram do texto que eles tinham aprovado. Porque viram que houve reação por parte dos partidários de Ário, houve reação com relação a essa palavra. Essa palavra não estava na Bíblia, não tem como você justificar biblicamente, etc. E por isso começou
então uma série de controvérsias. Constantino, o próprio imperador, se arrependeu de ter pedido para acrescentar essa palavra. E no final da vida, Constantino parece que vacilou nas posições dele. Porque as posições de Constantino, mais do que posições de fé, eram posições políticas. Constantino, quando ele convocou o concílio, ele queria simplesmente que os bispos parassem de brigar. Não interessava o acordo. Essa coisa de político, entendeu? Político é assim, quando ele não tem princípios, né? O negócio dele, o que ele quer é o acordo político. Nem que ele venda a mãe, ele entra no acordo político, não é isso? Não tem muitas convicções pessoais. Então Constantino tinha essa característica. Nem todo político deveria ser assim. A gente espera que os bons políticos não sejam assim. Mas Constantino teve essa dificuldade. E então ele já, antes de morrer, já estava, né, já tinha vacilado com relação à questão do credo de Niceia. Acontece que teve um bispo, teve vários bispos, né, mas um, sobretudo, que não aceitou de jeito nenhum que se vacilasse. Chama-se Atanásio. Santo Atanásio esteve presente no concílio de Niceia, não como bispo, porque o bispo de Alexandria, naquela época, vocês se lembram, era Alexandre de Alexandria. Alexandre de Alexandria foi quem começou a acusação contra Ário. Então, levou Ário ao concílio, Ário foi condenado, etc. Muito bem. Depois, Constantino tergiversou, Alexandre já tinha morrido e foi eleito como sucessor de Alexandre o seu diácono, o seu secretário que ele tinha levado para Niceia, Atanásio, que passou de diácono para bispo. Claro que foi ordenado padre, mas só como passagem, né? Mas Atanásio nunca foi padre por muito tempo. Ele de diácono, foi ordenado padre e ordenado bispo. Tá? Atanásio, então, fiel àquilo que havia sido decidido em Niceia, tornou-se o grande defensor do homoousios, dessa palavra consubstancial, que o filho era consubstancial ao pai. O problema é que Constantino morreu e os filhos de Constantino dividiram entre si o império, não é? Um ficou no Ocidente, outro ficou no Oriente. O problema é que o imperador oriental era filo-ariano e começou a promover os bispos arianos e a posição ariana. Para fazer de uma conversa bem comprida uma conversa curta, né? Porque tem toda a questão depois dos filhos de Constantino, veio a questão de Juliano Apóstata, que tentou voltar ao paganismo. Depois veio um outro imperador, né? Constâncio II, filho de Constantino, que promovia o arianismo e perseguia os cristãos trinitários. Em toda essa confusão, nós tivemos 60 anos de briga interna na igreja com os políticos, ou seja, os imperadores ainda atrapalhando a coisa, porque promoviam, de alguma forma, o arianismo. Então, o que acontece? Alguns bispos não tinham muita constância na fé, faziam, de alguma forma, pactos políticos com o imperador. Se o imperador era ariano, os bispos ficavam arianos. De tal forma que São Jerônimo, disse numa carta dele que, de repente, o mundo acordou e ficou surpreso porque se viu ariano, né? Ou seja, do dia para a noite, o mundo foi dormir cristão e acordou ariano.
todo mundo traiu a fé. Estou falando aqui, sobretudo, do episcopado do Oriente, né? A maior parte dos bispos eram orientais. Nessa época, o Ocidente era menos povoado, né? Menos populoso também. Então, o Oriente era mais povoado e populoso, tinha mais bispos, tinha mais dioceses, e os bispos orientais todos se tornaram heréticos. Pouquíssimos foram os bispos que sustentaram a fé. Então, durante 60 anos, nós corremos o grande risco de a igreja e a fé católica verdadeira perecer. Porque os bispos apostataram praticamente, né? Ou seja, tornaram-se hereges, não apóstatas, mas hereges. Vejam, então nós estamos falando do período que vai de Niceia em 325 até Constantinopla em 381. Com o concílio de Constantinopla, a fé então triunfa outra vez e nós voltamos à normalidade. Mas vejam que não foram 2 dias. Não é? Não foram 2 dias, foram praticamente 60 anos de dificuldade. 60 anos em que, para você ser católico, trinitário, que aceitava o concílio de Niceia, você estava correndo o grande risco de ser perseguido pelo imperador, de ser deixado de lado pelos bispos. É claro que nós, católicos, também nos organizamos e começou a surgir uma situação bastante dolorosa, que as principais cidades começaram a ter 2 bispos. Um bispo ariano, que era promovido e sustentado pelo imperador, e um bispo católico, que era perseguido e geralmente se reunia com os católicos fora dos muros da cidade. Foi assim que nós sobrevivemos durante 60 anos. Quando veio o concílio de Constantinopla, as coisas melhoraram, mas isso é um outro capítulo. Aqui, só para nós termos essa visão geral de que esta palavra, homoousios, ela foi fundamental para a defesa da nossa fé e, ao mesmo tempo, foi diplomaticamente catastrófica. Foi importante, porque se não fosse uma palavra forte assim, nós talvez não teríamos compreendido a profundidade dessa comunhão entre o Pai e o Filho, que os dois são da mesma substância, da mesma essência divina. Mas, ao mesmo tempo, custou-nos, né? Custou vidas, custou a morte de gente. Então, quando hoje em dia a gente relativiza tudo e diz, tanto faz como tanto fez, a gente deve um pouco pensar e respeitar o sangue derramado desses mártires, essas pessoas que morreram para defender a fé católica, para que nós hoje crescemos, não é? Nós tínhamos aí uma igreja, a igreja de Cristo, única e verdadeira, que era um pequenino rebanho e uma massa imensa de bispos, de padres e de fiéis que se tornaram infiéis. Então vejam que a igreja já passou por crises terríveis, né? Quando a gente, nos nossos dias, vive crises, nós devemos nos lembrar da fidelidade desses homens e dessas mulheres que derramaram o seu sangue para que a fé continuasse sendo professada.